Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café em Vidro. E a gente tem batido muitos papos acerca de diversos assuntos nesse universo aí da preservação da fertilidade. E hoje o nosso objetivo é bater um papo sobre um tema bem difícil para muitas pacientes, que é o que a gente chama aí de alinhamento de expectativas, né? A gente fala muito sobre o congelamento de óvulos, mas e se você não conseguiu congelar o número de óvulos que você planejava ou que você gostaria? E agora? Quais são as estratégias possíveis? Será que tem como a gente prever esse número? O que impacta, né, em todo esse processo? Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai bater um papo super legal para esclarecer todas as suas dúvidas sobre isso. E eu não poderia deixar de estar com quem? Com os nossos convidados favoritos, né? Ele que está aqui hoje presencialmente com a gente, Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Legal a gente falar sobre esse assunto para deixar todo mundo ciente do que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue, que é o famoso alinhamento de expectativas. Exato. E remotamente, né, alguém que nos abandonou aqui no dia a dia, não tem mais volta. Bernardo, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Remoto só pela distância, mas de coração estou aí. E conta pra gente, tá quente aí? Porque aqui em São Paulo, nossa senhora. Aqui tá um Tá frio por aí, né? Demais! Vou fazer inveja para vocês. Essa semana até fez um friozinho aqui, mas a temperatura média aqui em Belo Horizonte está sendo em torno de 24, 23. Nossa. Acho que o próximo a gente pode ir pra lá, né, Dr. Fernando? Acho que a gente podia fazer um daí a próxima vez. Olha, vai ser um prazer receber vocês aqui com cafezinho, um pão de pouquinho queijo, leite, um queijinho. É assim que eu gosto, Aí. hein? Já fica a dica, pessoal. Então vamos lá, gente, começar aí o nosso bate-papo. Doc, pra você essa primeira pergunta. Quando a paciente ela se planeja, ela decide que ela vai partir para o congelamento de óvulos, tem alguma forma, algum exame que a gente tem como fazer para predizer essa resposta, esse valor? Tem. Na verdade, tem dois principais e um terceiro que não é bem um exame, que é uma condição. É uma data de nascimento, vamos dizer assim. Isso é importante, que é o tema do episódio de hoje, né? Então, eu não vou resumir tanto, porque se resumir eu já respondo todas as perguntas do episódio, porque a gente quer justamente detalhar, né? Mas o legal é que a gente tem o congelamento como uma estratégia de preservação da fertilidade, como uma estratégia de adiar o momento de constituir a família, de tudo aquilo que a gente conversou aqui a temporada toda até agora. Mas ele tem umas condições mínimas para poder ser, para que sejam atendidas, que a gente consiga entregar isso depois, quando a paciente, né? Para ser efetivo, quando a paciente quiser usar aqueles óvulos, porque uma coisa é congelar, outra coisa e daqui a alguns anos quando você for usar. A gente conseguiu fazer da maneira ideal para que esses óvulos estejam aptos para chegar na gravidez, que é o que a gente quer. Uma dessas coisas é justamente isso, avaliar a resposta, ou seja, quantos óvulos a pessoa vai ter. Então a gente tem que antes avaliar uma coisa que chama reserva ovariana. E isso que eu acho que é importante a gente falar aqui. Então eu vou ter que abrir um parênteses grande para falar da reserva ovariana. Como é que a gente avalia a reserva ovariana? Guarda essa informação porque ela é a próxima que eu vou falar. Então eu vou falar o que é a reserva ovariana. Resumidamente, é o estoque de óvulos. É bem fácil. Quanto que você tem de estoque? Isso é a sua reserva ovariana. Quanto mais de estoque tiver, melhor. E relativamente à idade também, né? Porque não adianta ter 55 anos e ter uma reserva grande, porque a qualidade dos óvulos vai ser pequena por causa dos 55 anos. Então, o que seria o cenário perfeito? Antes dos 30, que é a idade ideal para congelar, e ter um estoque grande. E como é que funciona a reserva ovariana, então? Aí é um conceito de formação dos gametas, que a gente tem que diferenciar. O que é gameta? É óvulo ou espermatozoide, né? Vamos traduzir as coisas em miúdos. É que o Edson não está hoje, o tradutor oficial. O tradutor de termos popularmente chulos. Exato. Ele cada dia está superando. Ele está se superando. Então, como é que forma o espermatozoide? A cada 3 meses, todo o estoque de espermatozoides é renovado. Mas espera aí, não é congelamento de óvulo? Calma, gente, vou chegar lá. Todo o estoque de espermatozoides é renovado. E sempre que um homem ejacula, é um espermatozoide que tem no máximo 3 meses de vida. E por isso que um homem pode ser pai com muito mais idade, com 60, 70, às vezes até mais, né? O que vai envelhecendo no homem? As células germinativas, que são as células que dão origem ao espermatozoide. Então o número vai diminuindo, a qualidade vai diminuindo também, a motilidade, etc. Mas é sempre uma célula jovem, é sempre um espermatozoide novinho. Então, nesses 3 meses do espermatozoide, ele não teve muito tempo de acumular danos ambientais, principalmente. Ele não envelhece o espermatozoide, envelhece muito pouco. Agora vamos falar do óvulo. Esse foi um paralelo para entender do óvulo. O óvulo é completamente diferente. Até onde a medicina sabe,
Óvulo é quase igual ao neurônio, para vocês verem como é importante. Eu faço essa comparação porque eu dou uma importância enorme para a ginecologia, não é por acaso que eu escolhi como especialidade, né? É uma célula de inteligência, né? A célula que a mulher já nasce com todas, que nem neurônio. A gente não, até onde se sabe também, né? Existe uma remodelação de neurônios, mas o óvulo parece que não tem, né? É até um tema para outro podcast que estão descobrindo que até tem, mas não vou entrar muito nesse detalhe agora. A mulher já nasce com todo o estoque, é isso que eu quero dizer. Ela não produz novos óvulos ao longo da vida. Ela já tem todos e vai gastando, e quando acaba o que é? Menopausa. E a idade média na menopausa é 48, 50, 52, por aí. Então acabou tudo, não tem mais como engravidar, a não ser que use óvulos doados. Que acabou, o óvulo não tem como estimular, não tem jeito de tirar. Acabou, não tem outro jeito. E como é que funciona esse mecanismo? Isso que é uma informação que muita gente não sabe, aliás, a maioria não sabe, que vai parecer assustadora, mas é assim e é importante a gente colocar como é que é. A mulher tem o máximo de óvulos, que a gente chama nessa fase de folículo primordial, antes até dela nascer, que era na metade da gravidez. Então, quando você estava na barriga da sua mãe, com 20 semanas, na metade da gravidez, você tinha 7 milhões de óvulos, 7 milhões de folículos primordiais. Quando a menina nasce, ela já perdeu um monte desses 7 milhões. Ela nasce mais ou menos com 2 milhões. Então, só de terminar de nascer, ela já perdeu de 7 foi para 2 milhões. Aí, isso continua num processo mais acelerado ainda. Então, quando ela nasce tem 2 milhões, quando ela tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, vamos colocar aí 12, 13 anos, de 2 milhões vai para 500 mil, 400 a 500 mil. Então, ela perde 3/4 na infância, antes de virar adolescente. Quando a menina menstrua, pronto, está lá, 500 mil óvulos, 500 mil folículos primordiais. Esses são os óvulos que ela vai ter a vida inteira. Então, essa é a reserva ovariana dela, tem 500 mil óvulos. E como que a gente avalia? A gente consegue ver os 500 mil? Não, porque eles são microscópicos. A gente consegue ver alguns no ultrassom, que chama contagem de folículo antral, e a gente vai lá e mede o tamanhinho deles, e quando é menos que 5 milímetros ou 10 milímetros, depende do que a gente usa de critério e da qualidade do aparelho de ultrassom, né? Esse é um folículo antral. Ou a gente faz um exame de sangue, que é o famoso hormônio antimileriano, que hoje está tão mais conhecido do que difundido, né? E é ótimo que esteja, porque os ginecologistas antes era muito novo, né? Era só uma coisa muito restrita à reprodução humana. Então hoje não, hoje o antimileriano, o ginecologista geral já pede, as pacientes pedem. Tem até o autoteste. Tem o autoteste, que elas podem comprar pela internet e tal. E por um lado é ruim, mas por outro é bom, porque populariza um diagnóstico super importante. Então as duas maneiras de avaliar a reserva ovariana. Agora eu fui para lá, vou voltar para a história da reserva, de como é que funciona fisiologicamente. E esses 500 mil óvulos, como é que a mulher gasta eles? Aí é que está um negócio mais tenso, né? Vocês olham lá a conta, começou com 7 milhões, nasceu com 2, menstruou, tem 500 mil. E como é que é mais ou menos isso? A mulher vai entrar na menopausa, vamos fazer uma média, vai 52 anos. Então com 12 ela menstruou, 52 entrou na menopausa. São 40 anos de vida reprodutiva. Nesses 40 anos a mulher vai gastar 500 mil óvulos. E como é que é esse consumo? Se a gente não tivesse nessa mulher nenhuma gravidez, nenhum atraso menstrual, ela não tomou pílula, ela não usou nenhum hormônio, ela menstruou certinho, regularmente durante 40 anos. Ela vai ter mais ou menos 500 menstruações na vida. Como é que a gente sabe? Contando. Dá para contar, a gente sabe que a gente acredita. Dá 500 menstruações, acredita em mim. Então agora fazer uma continha de dividir, simples. Operações da matemática da quarta série. 500 mil óvulos dividido por 500 menstruações dá quanto? Toda a menstruação ela vai perdendo 1000. Exato. É a média, lógico. Então a mulher perde 1000 em cada menstruação. Mas desses 1000, 1 vai ovular. Ou seja, então de cada 1000, só 1 consegue ovular. 999 entram num processo que chama atresia, que aí o Bernardo vai explicar pra gente com mais detalhes. E aí entra a seleção natural, a beleza da seleção natural. Porque de cada 1000, só 1 consegue se desenvolver e ovular. Por quê? Porque a natureza quer assim. Quer que seja o melhor, o mais apto, o óvulo que não tem nenhum defeito, que vai dar a criança mais inteligente, mais saudável, mais bonita, etc. E tal. Além de uma gestação única, Além de uma gestação única, porque a espécie humana normalmente tem gestações únicas, né? Diferente de outros mamíferos que têm gestações múltiplas. Então, de cada 1000, só 1 consegue ovular. E aí vai gastando tudo, chega no final, acaba. Só que a gente tem uns pontos antes aí, que eu não vou me adiantar muito, mas já levantar alguns balões aqui pra gente falar ao longo do episódio. 35 anos é um ponto, que esses óvulos já foram acumulando muito defeito. Mesmo que a mulher tenha bastante estoque, tenha bastante reserva ovariana, eles já têm 36 anos, porque eles estão lá antes da mulher nascer, né?
Então ela tem 35, mas o óvulo tem 36. Exato, o que eu costumo falar para os pacientes é que você tem uma sacolinha com todos os seus óvulos dentro. Tudo que você passou na vida, eles passaram com você. Então, comida ruim que você comeu, fumaça, cigarro, poluição. Os óvulos vão sofrer, e o próprio processo natural do envelhecimento. Exatamente. Radiação. Exatamente. Não é que você produz células novas. Ela está passando por tudo aquilo ao longo do tempo, né? Então, acho que fica mais fácil de entender, assim, o impacto da idade. Ela tá lá guardadinha nessa sacolinha, sofrendo com todas essas intempéries, né? Então, esse que é o ponto. Gastou o estoque de óvulos, não tem mais como engravidar com aqueles óvulos. E é por isso que a gente fala que o ideal é congelar o quanto antes melhor. Porque a mulher não passou por essas alterações ambientais, né? Quanto mais cedo, mais jovem na vida ela fizer, menos efeito ambiental ela teve, o óvulo também. E o óvulo é uma célula muito sensível. Por isso que ele fica num estágio imaturo. É que nem quando a gente tem lá, vou usar uma comparação meio esdrúxula, mas faz sentido, né? A gente tem lá um caracolzinho que ele fica encapsulado dentro da concha. O óvulo é mais ou menos isso, ele fica lá para se proteger. Ele tem uma concha que protege, ele está no estágio intermediário. Quando ele vai ovular, né, começa esse processo de amadurecimento 3 meses antes até. Aí parece, né, lógico que é bem diferente, mas lembra um pouco o que é o processo do espermatozoide. Ele começa a amadurecer, ele sai de folículo primordial até ele virar um folículo antral ou de Graafi, que a gente chama, né? Vocês devem lembrar isso lá do colégio, a gente aprendia isso. Que é quando ele ovula. Esse processo é quase de 3 meses. Então, ele está lá protegido no ovário justamente para não sofrer os efeitos ambientais. Mas essa proteção não é perfeita. Acaba acontecendo algum prejuízo. E aí, uma coisa importante, a gente relembrou, né, todo esse processo da fisiologia, justamente para vocês entenderem, para ficar mais claro, o que são esses parâmetros de reserva ovariana que a gente avalia, né? Então, basicamente, o Dr. Fernando falou que são 4 parâmetros, certo, Doc? 3 parâmetros que são exames e 1 parâmetro que é a data de nascimento. Então, esse da data de nascimento, eu acho que ficou bem explicado, né? A idade é importante, tanto porque quanto mais o tempo passa, mais você gasta, como pela qualidade que você vai perdendo, porque o óvulo vai sofrendo tudo isso. Agora, pensando nos exames, vamos lá, em ordem de importância, o que é mais importante para você na sua prática? Antimileriano, sem dúvida. O antimileriano foi uma revolução, porque a gente até uns 15 anos atrás, o bom de ficar mais ou menos velho é isso, porque eu não sou nem tão velho, mas também nem tão novo. Eu já passei por boa parte da história da reprodução humana recente, eu vi evoluir, né? Não tinha antimileriano. A gente não sabia que ele era um marcador. A gente achava que antimileriano só existia na fase embrionária, porque ele tem lá um monte de coisas a ver com a formação dos dutos de Miller, que são os órgãos genitais femininos. Não importa, isso que é muito técnico, mas a gente achava que era uma coisa embrionária, que não tinha na vida adulta. Até que alguém descobriu que ele continuava sendo produzido na vida adulta, e ele é produzido numa células do ovário que chama células da granulosa, que são as células que ficam em volta do óvulo, por isso que a gente consegue medir. Ou seja, quanto mais granulosa tem, mais antimileriano produz. Então eu sei se tem muita granulosa, tem muito óvulo, consequentemente. Então ele é uma medida indireta, né? Se o antimileriano vem em 1, não quer dizer que tem um óvulo, ele é uma proporção, né? Então o antimileriano bom, por exemplo, que a gente gosta, é acima de 1,2, já é uma resposta média, ou 2,4, são os valores meio consolidados que a gente tem na literatura médica. E que depende da idade também, né? É importante falar isso. Às vezes a paciente de 30 anos faz um antimileriano e vem 1,2, ela fala, mas está na referência, tá ótimo. Não está ótimo para a sua faixa etária, né? Então isso eu acho legal, a gente falar que é estratificado. E eu queria até pegar um gancho nisso, porque eu acho que isso vou acabar falando sozinho em podcast. Mas tudo bem, vamos Bernardo, lá. corta ele. É que essa parte é importante. Eu vou cortar, então, só vai te falar que eu tenho 2 dúvidas aqui que eu acho que é muito frequente de quem nos ouve, provavelmente, mas eu vou perguntar para o Fernando, mas termina seu raciocínio, Fernando. Então eu vou falar só dessa parte da idade e do valor do antimileriano. Porque quando você vai fazer o seu antimileriano lá, nos laboratórios grandes, vai aparecer uma tabelinha assim do lado, que nem qualquer exame, né? O valor de referência. E os laboratórios colocam o valor de referência de acordo com a idade. O que eu acho, para mim, eu vou usar uma expressão em inglês, eu acho bullshit. Bullshit é uma besteira, né? meio baboseira. Por que eu acho que é besteira isso? Porque vamos pegar 2 exemplos, extremos. Se você pegar... chegou o nosso convidado aqui também, especial. Já ele participa com a gente aqui. Se você pegar os 2 extremos, uma mulher que tem ovário policístico, e aí você vai dosar o antimileriano dela quando ela tem 40 anos. Vai dar alto, porque ela já nasceu com um estoque de óvulo maior do que a média da população, que é o caso de quem tem síndrome dos ovários policísticos. Então, aí eu já perco um pouco de correlação com a idade, porque ela é alguém que puxa a média para cima. Vamos ver o outro extremo, o contrário. Uma mulher que vai ter falência ovariana, ou seja, vai entrar na menopausa precoce.
e eu faço a dosagem do antimileriano quando ela tem 20 anos. Ele vai estar mais baixo. Então, você fazer a correlação do valor do antimileriano com a idade tem um certo sentido, mas dos extremos a gente perde. Então, eu não gosto muito de usar a idade e o valor do antimileriano. Você a clínica como um todo, né? E são fatores independentes. O que significa isso? Um não tem uma ligação direta com a outra, ou seja, a idade tem ligação com a qualidade dos óvulos. E o valor do antimileriano tem ligação com a quantidade. E todo mundo sabe que qualidade não é quantidade. É que com o tempo você vai perdendo mais mesmo, né? Isso vai ser inevitável. De alguma forma eles vão se encontrar no meio do caminho. Vai lá, Bernardo. Faça suas perguntas. Eu vou aproveitar aqui que enquanto você estava falando, tem umas perguntas que a gente recebe, geralmente a gente vê com muita frequência entre as mulheres. E aí você falou que a mulher já nasce com aquela quantidade de óvulos, que vai ter aí as suas 500 menstruações, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né, a gente fazendo a conta. Ou seja, se eu levar em consideração isso, vai fazer diferença, Fernando, para essa reserva ovariana, o início, ou seja, quando a mulher tem a idade que ela começou a menstruar, tem relação com a antecipação da menopausa dela? Não. Isso é bem legal, porque muita gente acha isso, né? Eu menstruei mais tarde, eu menstruei com 15, com 16, então eu vou entrar na menopausa com 55. Não. São coisas diferentes também. A idade da primeira menstruação, que é a menarca, ela tem uma relação de uma série de coisas, né? Hormonal, de maturação do organismo, mas não tem relação com a idade da menopausa. O que tem relação com a idade da menopausa é a questão genética até. Se a gente pegar na família, as mulheres da família, irmãs mais velhas, tia, mãe, avó, se tem um histórico na família de entrar na menopausa mais cedo, aí sim. Mas a idade da primeira menstruação não tem a ver com isso. É como se já fosse programado, né? É porque eu acho que naquela explicação que a gente falou que vai gastando X por mês, a paciente pode pensar, então se eu começar mais tarde, eu vou ter mais meses para gastar. Mas infelizmente o nosso corpo não é assim. Ela vai fazer uma continha diferente. Talvez gaste um pouco mais rápido o estoque do que outras. Então não muda a idade, não é que vai atrasar. Aí são dois mecanismos. Um é esse, que ela pode gastar mais rápido. Então, ao invés de gastar 1.000 por mês para só amadurecer, ela gasta 3.000, 5.000, 10.000 e só um amadurece. E o outro é que ela já pode ter nascido com menos. Exato. Então, ela não vai gastar 1.000 por mês, ela vai gastar 500, mas ela tem tanto menos que mesmo assim ela entra na menopausa mais cedo. E isso é legal pensar ao contrário, né? O raciocínio ao contrário. Por exemplo, se uma mulher usa anticoncepcional, ela vai entrar na menopausa mais tarde? Então, se eu deixar ela com anticoncepcional, ela vai ficar na menopausa até os 80? Não guarda. Porque quando ela não menstrua ou não ovula, não cresce aquele 1, mas os 1.000 continuam perdendo. Então, quando ela está grávida, não ovula nenhum. Por isso que a mulher não tem 3 gravidezes simultâneas, né? Porque imagina, ela está grávida, tem relação, engravida de novo no meio da gravidez. Existem exceções, né? A gente até vê, mas são casos extremamente raros. Que a mulher ovula mesmo grávida, né? Tem chama superfetação, tem uns nomes aí. Mas não é o mais comum. Quando a mulher toma pílula, não cresce nenhum e ela perde 1.000. Quando está grávida, não cresce nenhum e ela perde 1.000. Quando ela faz um bloqueio de hormônio, por exemplo, em cirurgia de endometriose, que já foi o tema lá no comecinho dos episódios, não cresce nenhum, mas ela perde 1.000. E isso é um conceito importante para a paciente não ficar com a percepção de que se ela for doar óvulos, mesmo se ela fizer um estímulo, que ela vai gastar mais rápido a reserva. Isso também é um conceito errado, justamente porque aqueles 1.000 sempre são recrutados e perdidos. Não é que ele fica guardado no estoque, né? Sempre, você, infelizmente, é assim. A mulher sempre vai perder 1.000 óvulos. Sempre. Todo mês ela perde 1.000. Se você não tomar nenhum hormônio, você vai ter 1. Se você doar os óvulos, você vai ter 20, 30, 15, depende de quanto for, mas você vai continuar perdendo os 1.000. Então, quando a pessoa doa óvulo, quando ela faz uma fertilização in vitro, ela não antecipa a menopausa, porque são óvulos que ela já ia perder. Na verdade, a gente consegue recuperar óvulos que seriam perdidos. A gente otimiza, né? A gente otimiza. Em vez de ter só um, a gente vai ter 10, 15, 20. Mas os outros, 980, ela ia perder de qualquer jeito. Exatamente. E um outro conceito que a gente vê muito também em relação a essa questão da reserva, né? Porque na cabeça de todo mundo a gente vai fazendo esse cálculo matemático, como se fosse uma economia financeira. Né? Tenho R$1.000 na minha conta. Então, se eu já nasci ali com 2 milhões de óvulos, e vou ter 500 menstruações, ali perco 1.000 e tudo mais. Então, ou seja, se eu não ovular, né, aí vem essas dos anticoncepcionais, que as mulheres muitas vezes associam também, né? De que se ela não ovular, se ela usa anticoncepcional, isso poderia favorecer e postergar de um lado, e a mesma coisa ali do outro, igual vocês falaram muito bem da questão do estímulo ovariano, como se ela acelerasse, né? Ela
estivesse gastando mais esses óvulos. E não é isso, né? E o Fernando falou um conceito muito importante, que é a questão da natureza, né? A natureza parece que ela premeditou a influência do homem, né? Da ciência do homem, ou seja, para não interferir nesse relógio biológico, né? Então, mesmo que a gente utilize os anticoncepcionais que a gente bloqueasse aí a ovulação por tempo indeterminado, ou que a gente acelerasse esse processo com a parte do estímulo ovariano, nada influenciaria no ciclo, na duração do ciclo menstrual, né, da fertilidade dessa mulher. Isso é bem legal também dizer, porque eu sempre atendo muitas pacientes que se sentem culpadas, às vezes, por não ter congelado o óvulo antes, ou por não ter engravidado antes. Às vezes chegam no consultório com 40, 50, 55, e tem essa questão, né? Puxa, mas eu devia ter feito isso antes, agora já passou meu tempo, vai ser mais difícil, eu não consigo. É uma coisa que a gente precisa entender bem. Ninguém tem culpa, primeira coisa, não é culpa, é o momento. Você não engravidou antes ou não podia engravidar antes, porque você não tinha as mesmas condições que você tem hoje. E eu sempre falo isso, né? Talvez você não tivesse um relacionamento estável, você não tinha uma condição financeira boa, você não tinha uma boa condição profissional. Então seria muito perigoso ter uma criança que ia ficar passando privações mesmo, né? Você não ia poder dar a melhor comida, não ia poder fazer a melhor viagem, não ia poder pagar a melhor escola, não ia poder dar a melhor atenção para essa criança. Hoje é o seu momento. Então esquece o que foi e vamos pensar no que vai ser. Mas o que eu quero dizer é assim, houve também uma dissociação entre o que é a biologia e o que é a sociedade. Volta um pouquinho no passado, 100, 150 anos, que pode parecer muito para nós, mas biologicamente é nada, é irrisório. Qual que era a idade que as pessoas morriam? Ninguém vivia 70, 80, 90, como vivem hoje até, às vezes com qualidade de vida. Todo mundo morria com 40 e pouco, 50. Isso é o normal. Mas... tinha que engravidar com 15, 20 então, mesmo. Então, para que alguém precisava engravidar depois dos 40? Porque se a pessoa ia morrer com 40. E pensa em evolução da espécie, porque a gente é muito evoluído, mas nós somos animais, né? Nós somos mamíferos. Você imagina uma mulher com 40 que tivesse filho e ela ia morrer no ano seguinte. Quem que ia cuidar dessa criança? Né? Um ser humano não é que nem cavalo, que nem vaca, né? E é bom que eu tenho um veterinário aqui que nasceu. Quantos minutos depois, Edson tá aí? Sopra para nós aqui, Edson. Nasceu um cavalinho. Aí, Edson. Nasceu um potrinho com quantas horas depois que um potrinho nasce ele fica de pé? Ou quantos dias? Nem sei. Fala, pessoal, tudo bem? Fala aí, quantas horas depois que o potrinho nasce ele fica de pé? Hora. Coisa de 5 minutos. 5 minutos. Quanto tempo demora para um bebê humano ficar em pé e andar? 1 ano? 9 meses? Dependendo do bebê. Uns 9 meses, vai. 9 meses. Então, você vê... Eu era feio, eu andei com 9 meses. O Edson do bem rápido. No chão, já aprende a andar mais rápido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a espécie humana é muito dependente dos pais, né? Então, a mulher entrava na menopausa com 40, ainda entra hoje, né? E não vivia mais que isso, porque não tinha por que viver mais do que isso. Mas o que a humanidade fez de lá para cá? Descobriu vacina, descobriu antibiótico, tem saneamento básico, a gente tem rede de esgoto, a gente tem um monte de medicamentos que podem postergar a nossa vida e com qualidade. Mas ninguém avisou pro ovário. Ovário, agora a gente vive 80, tá bom? Então agora você pode entrar na menopausa mais tarde. Não gasta 1.000 por mês, não. Gasta só 500, que daí dá para viver mais 40 anos. O ovário continua programado para parar com 40 e poucos. Ou pelo menos para não ter mais qualidade e não ter viabilidade nos óvulos depois dos 40. Então nós é que interferimos num mecanismo biológico e a gente ainda não conseguiu acompanhar isso. Que é um tema do nosso próximo episódio. Como a gente faz esse ovário funcionar depois, né? Então... aí que está o negócio. E aí como é que você vai querer ser culpado? Você é culpado da humanidade ter inventado antibiótico, da gente viver mais hoje? Você é culpado da gente ter vacina? Não deixem de vacinar, inclusive, para todas as doenças. Você é culpado da gente ter esgoto aqui, ter água tratada, não tomar água que vai me dar cólera, eu vou morrer disso? Não. Isso é uma evolução da humanidade. E a gente tem só que agradecer que a gente pode viver mais com qualidade. Como é que nós vamos resolver os seus óvulos? A ciência está chegando lá. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. E eu acho legal você falar sobre isso, e tem um link com o nosso pod passado também, que embora a gente tenha esse limite óvulo, maternidade é muito mais que isso, né? Então a gente abordou muito esse tema no episódio anterior. Se você não assistiu, aliás, assista, que foi um episódio sensacional. Mas que maternidade é sobre uma decisão. Então, assim, se você tem o desejo de gestar lá com seus 40 e poucos, 50 anos, a ciência já tem outras possibilidades que não necessariamente incluem o uso do seu ovo, né? Então, o óvulo doação é uma possibilidade. Tem outras coisas que a gente pode conversar a respeito, mas que a gente vai deixar isso para outro pod.
Doc, seguinte, falamos então um pouquinho sobre todo esse mecanismo fisiológico, né? Eu acho que agora tá todo mundo expert em como funciona aí a fisiologia feminina, mas pensando então naquela paciente que quer ter um alinhamento de expectativa, ela quer ter uma ideia, quantos óvulos mais ou menos será que eu terei aí no meu estímulo? Ela precisa fazer antimileriano, o que mais? Você falou contagem de folículos e... Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Bom, basicamente a gente tem hoje esses dois exames, né? Tem outros hormonais que não tem tanta importância quanto o antimileriano. O FSH era o que a gente usava antes, ele é um marcador de reserva ovariana, a inibina B, mas ninguém supera a qualidade do antimileriano. Por poder ele ser... Ele é igual, o antimileriano é muito estável. Se eu dosar qualquer dia do ciclo, a variação dele é muito pequena. Se a mulher está menstruada e eu dosar depois de 10 dias, quando ela está perto de ovular, 14 dias, ele vai mudar muito pouco. Se eu dosar na metade da fase lútea, vai mudar muito pouco. E mesmo se ela usar método, né? A variação não é tão importante. Se ela usar pílula, reduz um pouquinho. Se ela usar biotina, reduz um pouquinho. Tem lá umas condições que podem reduzir. E se eu dosar 6 meses seguidos, também ele vai reduzir muito pouco. Ele vai ser muito parecido. Por isso que por isso que o antimileriano é o melhor. Porque ele reflete, independente do dia do ciclo, independente do uso de medicamentos, independente do uso de hormônios também, que é o problema do FSH. O antimileriano não sofre atuação, a gente chama de feedbacks, né? Ele não sofre atuação de feedbacks do estradiol, do LH, da prolactina, da progesterona. Ele tem uma forma independente de trabalhar, até onde a gente sabe do mecanismo dele. Por isso que ele é muito mais fidedigno do que os outros, né? Então é o melhor, mas tem outros também que a gente usava anteriormente, né? Que até existe um kit antigo que a gente fazia. FSH, estradiol e inibina B, existia esses kits nos laboratórios, né? De reserva ovariana. Depois que o antimileriano chegou, derrubou tudo. E o outro é o ultrassom de contagem de folículo antral. Eu diria que esses dois são suficientes, até porque existe uma correlação. O ultrassom bem feito, num aparelho bom, ele tem uma correlação muito precisa com o antimileriano. E teve uma explicação aqui no Pod, foi lá no episódio, um dos nossos primeiros episódios com a doutora Vanessa Heinrich, que o Bernardo tava, né, Bernardo? Que ela deu uma explicação que eu roubei, no caso. Que ela fala que o CFA nada mais é do que uma vitrine, né? Então você não coloca na vitrine o que você não tem no estoque. Então é muito legal a gente usar essa associação, porque aquelas bolinhas pretinhas que a gente conta no ultrassom, elas são uma forma indireta da gente avaliar o que você tem estocado. Então é aquilo, a gente vai juntar o antimileriano, a sua idade, o CFA, para predizer uma resposta. E aí, pensando nessa predição, uma vez que a gente tem esses dados, a gente adota estratégias diferentes, pensando em tipo de remédio, dose de remédio, isso vai influenciar no número de óvulos? Vai. Tem bastante influência. Eu sempre falo assim, eu gosto de fazer umas comparações, eu não sou tão bom nas comparações que nem a Vanessa, mas eu também tenho as minhas na sacola. Eu gosto de falar assim, se você pegar um veículo de passeio, né, antes eu falava a marca do carro, mas aí um dia a paciente ficou brava, meu carro é esse. Aí eu falo, se eu tiver um carro de passeio e colocar gasolina, querosene de aviação nele, ele vai voar? Não vai. Então não adianta eu querer mudar o combustível se o motor é limitado. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu for subindo a dose do hormônio que eu uso na estimulação, até um certo ponto vai melhorar. O carro vai gastar menos, ele vai andar, né, ele vai fazer mais quilômetros por litro, a potência dele vai melhorar um pouco, mas tem um limite. Ele não vai fazer 500 cavalos no motor que é 120, não tem jeito. Mesma coisa, se eu for aumentando o FSH que eu uso na estimulação, vai produzir mais óvulos até um teto. Depois disso eu posso continuar dando um monte de dose que ele vai dar a mesma quantidade de óvulos. Aí você fala, a gente consegue pegar 1000 então, daqueles 999 que ia perder? Não dá pra gente fazer isso também, infelizmente, né? Se fosse seria ótimo. A gente consegue recuperar uma boa parte mais longe desses 1000, né? Acho que a paciente que eu vi, isso não é legal não, viu gente? É ruim, mas a paciente que eu vi que teve mais óvulos numa indução só, teve 110, 109 por aí. Caramba! Que é péssimo, é muito arriscado, é muito perigoso, hiperestimulou, é bem perigoso. E são aqueles casos extremos que hoje a gente não vê mais, muito raro. Então, o que é normal? O normal é individual, é de cada um, mas o que a gente gosta, que aí vem na sua pergunta. Quanto que é o número ideal para congelar? 15. A gente falava 10 um tempo atrás, depois tem estudos novos, a gente acha que 15 é um número melhor para congelar. Mas por que 15? Da onde que saiu isso, né? Vozes da minha cabeça. Eu achei, eu gosto de 15, porque na numerologia 1 mais 5 é 6, não sei o que lá. Não, porque tem um cálculo que a gente faz, um cálculo ao contrário. E eu quero uma criança nascido vivo. Porque ninguém está congelando óvulo porque quer congelar óvulos. Quer estar congelando óvulo porque você quer ter um filho depois, né? Então vamos pegar o resultado final. Eu quero um filho. Quantos óvulos eu preciso ter para chegar nesse um filho? Então a gente tem uma pirâmide. Tem gente que fala funil, eu acho que funil é um raciocínio ruim, porque vai só diminuindo. Vamos ver na pirâmide que a gente vai escalando até chegar no objetivo final.
você parte de 15 óvulos congelados, 15 óvulos maduros. Eu posso até colocar um degrau abaixo. Você parte lá de 20, 18 folículos. Folículo é a bolinha que a gente vê no ultrassom na indução da ovulação. Desses, a hora que a gente faz a coleta dos óvulos, você vai lá no laboratório, a gente faz a punção guiada por ultrassom via vaginal, a gente recupera mais ou menos uns 90% dos folículos. Então, se eu tiver lá, eu vou errar a conta, tá, gente? Por isso que eu sou médico, porque senão eu seria engenheiro. Se a gente tivesse lá 20 folículos e aí eu puncionei 18, aí deu 90%. Eu também tinha feito essa conta, viu? Se fosse para dar um exemplo. Eu fiquei calculando rapidinho para não errar. 10, 9, vezes 2, 18. Vezes 2, a gente só consegue fazer conta. Se tiver raiz quadrada, já ferrou. Então, saiu de 20 folículos, teve 18 óvulos, 90% de recuperação. Subiu um degrauzinho na pirâmide. Aí, desses 18, nem todos vão estar maduros, porque eles têm estágios diferentes de amadurecimento, que é a tal de onda folicular, tal. Quem é mais estudioso aí de reprodução humana sabe. Não, Edson já falou, você tá achando já que teve aula, né? O pessoal tá Verdade, escolado teve aqui. já o episódio de ondas foliculares. Então, desses 18, vamos dizer que 15 eram maduros, para poder bater no estudo da Ana Cobo lá, 15, 16. Então, ficou com 15 maduros, vai. Desses 15 maduros, a gente vai congelar eles todos. Congelamos 15. Aí, daqui a 5 anos, a pessoa, quero engravidar, não engravidei natural, quero usar os 15 que eu congelei. Aí nós vamos descongelar. A hora que descongelar, vai ter uma perda. É muito pequena, mas vai ter. A gente perde mais ou menos 5%, vai. 5 a 10%, para pegar uma média que a gente vê real. Aí é real mesmo, porque você vai olhar, mas perde 0,1, 0,2. Gente, perde 5 a 10%. É o que acontece. Então, dos 15, vamos dizer que foi péssimo. Ficou só 13, perdeu 2. Daí a gente consegue fertilizar os 13. Quantos que vão fertilizar? Aí os embriologistas aqui vão me ajudar mais. Taxa de fertilização esperada. Também vai Bernardo. Vai, Edson. 80%. Fala aí do microfone perto. Descongelado? 80% a 90%. Então, a gente saiu de 13, né? 13, aí vai dar, 11. Vamos lá, 11 fertilizaram. Então, tem 11 em dia 1 que a gente fala, né? Que no dia que descongelou e fertilizou é dia 0. No dia seguinte vai ser dia 1. A gente vê quantos que fertilizaram, que tem pronúcleo, aquela coisa toda que um dia a gente detalha também para vocês. Aí a gente espera até o dia 3, que é quando o embrião ainda está no estágio que a gente chama de clivagem, né? Até o dia 3, se for qualidade boa de óvulo, congelou jovem, o sêmen também não era ruim, às vezes chega a todos, viu? Às vezes chega até 97%, 90%, 100%, chega bastante. Então vamos dizer aí que desses todos chegaram ali 10, vai? Para ficar uma conta mais fácil para o médico aqui fazer. Chegaram 10 em dia 3, que é um dia muito importante, porque aí muda o metabolismo, aí os nossos embriologistas vão também fazer a ajuda aqui para vocês. Muda o metabolismo do embrião, etc. E a gente vai para o segundo estágio, que é o estágio de blastulação, que eles vão virar blastocistos, que é do dia 5 até o dia 7. Aí tem uma perda considerável, ou uma seleção considerável, eu acho mais bonito falar assim. Desses 10 que a gente tinha dia 3, a gente vai ter de 30 ou de 20, até 50% chegam em blastocistos. Então, no máximo de 10 embriões em dia 3, a gente espera ter 5 blastocistos em dia 5, dia 6, ou até dia 7, 5 blastocistos. Óvulo descongelado, uns 3. Se for descongelado, um pouco menos. Óvulo descongelado blastula menos, né? A gente vai ter uns 3 blastocistos. Desses 3, qual que é a taxa média de implantação por embrião transferido? 50%. 50%. Desses 3, a gente vai ter uma criança e meia. nasce um menorzinho, nasce um prematuro. Né? Ai, que horror. Então vamos colocar 4, vai. De 4 a gente vai ter 2 crianças. Justo. Entendeu a conta? Ao contrário, por que tem que sair de 15 óvulos? Porque você vai ter 1 ou 2 filhos. É assim que funciona a conta. E aí eu quero fazer uma ressalva dessa conta, da importância da idade que eles foram congelados. Esse cálculo todo aí, para uma mulher, numa idade, com essa probabilidade, aí 85% dela tem um bebê saudável em casa. Eu estou usando até uma cola aqui, que eu estou usando, inclusive, do Instagram da doutora Amanda. Quem for lá no Instagram dela, pode ir lá, que ela fez uma postagem sobre isso, dia 22 de agosto, seu meu aniversário. Ela estava inspirada e fez uma postagem sobre isso, sobre qual a previsão, né, do número de óvulos que é o ideal para você congelar de acordo com a sua idade. Então, complementando aí o Fernando, essa conta serve, é o ideal para uma mulher até 35 anos de idade. E é muito importante, e aí eu quero fazer outra ressalva do ponto de vista laboratorial, que o congelamento de óvulos seja feito realmente, é o ideal é até de 35 anos. Porque a gente consegue ter maior consistência nos resultados laboratoriais em mulheres até 35 anos. Não posso, estou com 36, 37, 38 ou 39, ou seja, não
posso congelar meus ovos? Pode congelar seus ovos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem melhores resultados, mais garantia, consistência de resultado em mulheres até 35 anos. 36, 37, podemos também. Só que quanto mais a gente congelar a partir dessa idade, é melhor. E um outro assunto só que eu vou jogar aqui no ar, mas a gente pode discutir depois, que é a relação de quantidade versus qualidade. Então, o Fernando falou aí sobre 120 ovos e tal. Fernando, e aí eu vou trazer aqui para vocês. Isso significa que é bom, a qualidade dos 120 vão ser boa? Não, porque pode ser até ruim, né? Pode ser o contrário. Uhum. Primeiro, clinicamente, aquela pessoa que estimulou e teve 100 e tantos óvulos, ela ficou numa condição potencialmente letal. Letal quer dizer, você pode morrer. Morrer, gente, é perigoso. Então, ter tanto óvulo assim, a gente fala assim, acima de 20, já é um sinal amarelo. Preocupante. Acima de 40, eu já fico desesperado já, né? Porque o problema quando a pessoa começa a hiperestimular é que às vezes você não tem mais controle. Vai crescendo e ele vai sozinho, mesmo que você pare os hormônios. Então são casos extremos, lógico. E a gente sabe também que a qualidade vai ficar prejudicada. Tanto o óvulo assim, esses óvulos não foram desenvolvidos num ambiente que a gente chama de milieu hormonal. É bonito, né? Falar isso. Chique. Achei chique, eu vou adotar. Isso é francês, né? Esse milieu hormonal não é legal, eles não cresceram bem. Esses óvulos têm um monte de defeito, eles vão fertilizar mal, eles podem ter mais problema de aneuploidia, ou seja, podem dar alterações cromossômicas e ter malformação. Tem uma série de questões, né? Então a gente gosta de mulheres normo-respondedoras, que a gente fala. O que é normo-respondedora? De uma maneira geral, quem fica de 10 a 20 óvulos. Esse é o bom de fazer, que é o famoso caminho do meio, né? Nem tão pouco, nem tanto. E só para as pacientes entenderem, né? Isso que o Dr. Fernando estava falando do estímulo, de a gente fica preocupado, os óvulos, né? As casinhas ali, eles vão produzindo hormônios também. E aí esses hormônios muito altos fazem interações ali no nosso corpo que podem levar a uma série de complicações. A mais grave, que vocês vão ouvir falar por aí, é a síndrome, né? Do hiperestímulo. Então, nessa síndrome, é exatamente isso que acontece. A gente tem uma interação lá, que eu não vou detalhar porque não cabe aqui ficar muito técnico, mas a gente começa a ter um monte de alteração no corpo de uma forma geral. Alteração de permeabilidade, né? Começa a extravasar líquido, aí fica com líquido na barriga, líquido no pulmão. Dentro dos vasos fica pouco concentrado, pode ter trombose, enfim. Então, é um quadro bem preocupante, que a gente, hoje em dia, graças a Deus, não vê. Eu já sou da época que no caso não tem hiperestímulo, que eu já sou jovem. E a gente se preocupa muito justamente com estratégias medicamentosas que a gente vai falar em algum pod específico para vocês, mas também nesse controle do número de óvulos, esperando uma resposta adequada, né? Eu gostaria de fazer um comentário. Comentário. É uma tradução? Comentáriozinho. Ou só um comentário? Não, só um comentário. Na verdade, assim, tem um ditado que fala: juventude é uma bênção. Né? Então, quem tiver abençoado com a juventude, por exemplo, doutora Amanda, aproveite para congelar. Quem está abençoado com essa juventude. Isso foi uma indireta? Foi só um recado? Não, foi só um comentário. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não planeja a vida reprodutiva. O problema é que quando você tem a bênção da juventude, mas o seu ovário não tem a bênção da juventude. Isso acontece com uma certa frequência, ou seja, é uma má resposta ovariana. E aí, quando a gente fala de 15 óvulos, aí a gente começa a ter que fazer sequências de acúmulo de óvulos para poder chegar num número, entre aspas, mágico, que não é tão mágico assim. Por quê? Porque a gente sabe que uma paciente que não responde tão bem, ela também pode ter um ovário um pouco mais envelhecido. E aí você pode explicar pra gente aí, doutor Fernando, como que é o... Antes do doutor Fernando explicar, só uma coisa. Agora que você levantou essa pergunta, esse é justamente o tema do podcast. Pois eu tava voltando pro tema que eu sou... Gostei. Não, a gente foi longe. Cheguei lá. Isso que antes eu falei, Amanda, eu vou dar umas viajadas no meio, você me corta e me traz de volta pra terra. Ninguém me trouxe pra terra. Aí ela viajou junto comigo, a gente foi todo mundo pro espaço. Mas eu cheguei eu fui lá, então. Agora estamos falando de síndrome do... Nossa. A gente foi de um extremo pro outro, né? Mas então vamos contextualizar. Eu fui lá, congelar meus óvulos. Animada com a minha juventude, como é. Muito obrigada, viu? E obrigada pelo jabá também, viu, Bernardo? Agradeço pelo jabá do Instagram. Mas voltando, fui lá congelar meus óvulos, no auge da juventude, consegui 5 óvulos. E agora? Não era o meu número esperado. Quais são as estratégias possíveis? O que pode ter acontecido? Foi erro da medicação? E aí?
Poder ser, pode. Não vou dizer que a medicação está estragada, porque isso é muito difícil. Só que são hormônios, né? A gente tem que ter certeza que ele foi bem armazenado, que você aplicou a dose certinha que o médico indicou, porque muitos têm um ajuste lá na caneta que você arruma, ou outros são de aspirar na ampola, diluir. Então não é assim tão simples. E quando a gente está num processo de preservação da fertilidade, ou mesmo de fertilização in vitro, a gente fica mais com ansiedade um pouco mais exacerbada, né? Então tem que prestar muita atenção nessas coisas. E pode ter sido também uma dose insuficiente. De repente a dose usada, justamente porque a gente quer evitar o risco de hiperestímulo, e às vezes a gente dá uma dose um pouquinho menos, um pouquinho menor, né? Fica feio, né? O médico fala assim, uma dose um pouquinho menos, uma dose um pouco menor. E aí pode não ter a quantidade de óvulos que você quer. Ou seja, em vez de eu colocar um querosene de aviação lá no meu carro, eu coloquei o álcool diluído. Eu ia falar uma marca que não patrocina a gente. Eu coloquei álcool Zulu lá no carro e aí não vai andar mesmo. Vou até fundir o motor, sei lá. Então você não deu o combustível na quantidade adequada ou na qualidade adequada. Então, primeira coisa, dá para ajustar o estímulo hormonal para fazer uma nova indução? Se for possível, aumenta a dose, troca o tipo de hormônio. De maneira geral, trocar o tipo de hormônio faz pouca diferença na quantidade dos óvulos. Não faz tanta diferença. O que muda a quantidade é a dose, sem dúvida. Mas lembra daquele teto, né? Se a mulher tem uma reserva ovariana que ela vai conseguir produzir 10 óvulos, não adianta eu dar 300 unidades, 450 unidades, 600 unidades. E americano gosta, né? Nos Estados Unidos eles fazem muito Doses isso. mais altas. A americana adora de chumbar de hormônio. A gente segue aqui no Brasil uma dose um pouco mais europeia. A gente usa uma dose... Dificilmente eu passo de 300, a gente vê outros colegas também dificilmente passam de 450, mas nos Estados Unidos eles usam muito. Isso já é bem estabelecido, né? Nos estudos, de que não faz diferença você ficar dando super doses, que não vai mudar o resultado. Tá vendo? Eu começo... Isso é uma coisa importante que eu ia falar mesmo, que não faz diferença, os estudos já estão bem estabelecidos aí. Porque a gente vê até pacientes falando assim, você usou pouca dose ali. E não é isso que vai fazer a diferença. Né? Sem dúvida. E pelo contrário, pode até atrapalhar, porque tem outros estudos, para a gente não sair muito do tema, tem outros estudos que tem uma proporção. A dose de FSH que você usa para a quantidade de folículos. Se for muita dose para pouco folículo, até pior, até estraga o óvulo. A mesma coisa ao contrário, muito óvulo para pouco FSH também é ruim. Tem que ser adequado. Tem que ser adequado, tem que ser o famoso tailor-made, né? A gente faz sob medida o estímulo individualizado, que é a medicina hoje, né? Não o quê? O quanto? Isso aí, medicina de precisão, né? Saúde de precisão. Então aliás, é um tema legal, hein, pra gente falar um dia aqui. Então, voltando lá à vaca fria. Se teve só 5 óvulos, a gente viu que a dose tá certa, que o hormônio tá bom, é aquilo ali mesmo, não tem muito jeito. Aí a gente vai ter que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Quando toca o seu alarme de manhã, você tem que escolher. Você vai desligar o alarme, vai colocar no soneca, você vai desligar e vai levantar, ou você vai continuar dormindo. Desde a hora que você acorda, você fez uma escolha já, né? Então a gente vai fazer uma escolha. O que a gente vai fazer? Vou ficar com 5 óvulos e beleza, eu sei que a minha chance lá na frente pode ser menor, pode não dar certo, de repente eu não vou conseguir engravidar com só esses 5, aí você vai ter que lançar mão de outros métodos, né, ovo doação, etc. Ou eu vou pegar mais óvulos, é a segunda opção, porque o que conta é o número total, não importa quanto você teve cada vez, importa o total, né? Quem foi abençoado, como diz o Edson, né, e uma vez teve já os seus 15, melhor ainda, porque foi uma vez só, você usou hormônio uma vez, usou anestesia uma vez e gastou tudo que você tinha de investimento em uma vez só. Mas se não deu 15, pode fazer 2, pode fazer 3. Eu também não... dificilmente eu indico para paciente fazer mais do que 2. A não ser que tenha tido muito pouquinho, assim. 2, 3 óvulos. Aí até pode fazer mais do que 2 induções. Porque eu acho que também é um pouco sofrido, né? Você ficar tomando tanto hormônio, fazendo tanta coleta, tanta coisa. A gente vai ter que se virar ali em 2, 3 induções, tá bom, né? Se conseguir tudo isso em uma, melhor ainda. E também a questão da paciente estar confortável com as taxas, né? O que eu costumo falar. Você apresenta para ela. Poxa, 15 óvulos é o ideal para a gente ter X% de chance de engravidar no futuro. Mas ela vai colocar na balança o custo-benefício daquilo. Poxa, eu não quero passar por 4 estimulações para conseguir os 15. Eu me sinto confortável com 12 com a taxa X. Ok. Ou eu me sinto confortável com 10, tendo uma chance um pouco menor, mas para mim já é o suficiente. Então é isso. Não é que é um número exato, aí tem que ser 15. Não. Isso é discutido caso a caso e é muito do que a paciente entende que é como um seguro do potencial dela futuro, né? Uma outra coisa que é importante falar é que todo mundo acha que óvulo congelado é igual a fresco. Não é, gente. Óvulo congelado não é igual a fresco. Você imagina que você pega um óvulo, tira as células em volta dele, coloca ele num meio alcoólico, que a gente já explicou aqui. Sempre embebeda o bichinho, coitado. Fica bebinho lá, aí você bota ele no nitrogênio líquido a menos 196 graus,
depois você joga ele dentro de uma solução que está cheio de açúcar para tirar todo aquele álcool de dentro dele, e aí você vai lá, injeta uma agulha nele para ele fertilizar e ter um desenvolvimento embrionário. Não é igual. Aí vai ter um monte de gente no Instagram falando, mas tem um trabalho científico que fala igual. Olhem a média dos óvulos e a média de idade. 15 óvulos é o ideal. Por quê? Porque aí sim, uma paciente normo-respondedora, que teve seus 15 óvulos em média, né, numa captação, ela vai ter uma taxa de gestação muito parecida, também não é igual, mas muito parecida com um óvulo a fresco. Mas uma paciente que tem 2 óvulos, 5 óvulos, 7 óvulos, essa paciente que congelar os óvulos, ela vai ter uma taxa menor. É fato. Se ela fizesse o embrião, e aí não vamos falar de preservação da fertilidade, ela tem um marido, ou uma companheira, ou um companheiro. Se ela fizesse o embrião e congelar esse embrião em blastocisto, a chance dela é muito parecida do que uma mulher com 15 óvulos. Agora, se ela congela o 7, descongela e vai fazer embrião, a chance dela não será a mesma. É que o óvulo é mais um tiro no escuro, vamos dizer assim, né? Do que o embrião. Vai melhorar muito. As técnicas hoje, assim, o grande problema é a experiência do embriologista. O congelamento de óvulo, e o congelamento de embrião também, mas o de embrião é muito mais simples, mas o congelamento de óvulos depende muito da mão do embriologista. Existem equipamentos que já congelam óvulos, já tem congelamento automatizado, mas ainda não chegaram no Brasil e nem na Europa, nem nos Estados Unidos, tem muito pouca gente que usa. Acredito que nos próximos 3 anos, nem 5, nos próximos 3 anos, assim como entraram as incubadoras time-lapse, que são aquelas incubadoras que filmam o embrião dentro dela, daqui 3, 5 anos no máximo, a gente vai ter automatização de um monte de coisa dentro do laboratório. O futuro está vindo aí. E aí talvez a gente saiba que a taxa, independente do laboratório, a taxa de congelamento e descongelamento de óvulos seja X% abaixo do afresco. Hoje a gente não sabe. Hoje varia de laboratório para laboratório. E assim, uma das coisas que a gente tem percebido, até saiu um artigo no New York Times esses dias, que é a questão que eu falei aqui antes, sobre a importância da idade da mulher. Né? Então, assim, muitas mulheres, igual tem se falado aí sobre o congelamento de óvulos e tudo mais, e como se fosse tudo. Se fosse para todos, né? Mas o artigo do New York Times fala justamente sobre isso, sobre várias mulheres que congelaram seus óvulos e simplesmente assim, congelei meu óvulo e está tudo bem agora. Não, é importante a gente enfatizar aqui, né, que a gente não tem nenhum viés aqui comercial. A ideia desse programa é realmente levar uma informação de qualidade para quem nos ouve, nos assiste, que é importante levar em consideração a quantidade de óvulos, a idade que você tem, né, para que você consiga alcançar aquele resultado no final, que é o bebê em casa. E aí, dentro disso que o Edson falou, é importante, né, impactar, não que a gente está deturpando a técnica, a gente está trazendo ressalvas sobre a técnica do congelamento de óvulos. Né? E eu gosto sempre de falar assim, que o congelamento de óvulos é diferente do embrião, por quê? Porque, gente, o óvulo, ele tem um maquinário interno, né, bioquímico, todo feito, a natureza foi feita para fazer embrião, bebê a fresco, não para a gente congelar. Né? Então, a gente trouxe a ciência, trouxe essa tecnologia, funciona muito bem. Só que vale lembrar que a gente já falou aqui em programas anteriores, todo o processo de congelamento, e aí como o Edson falou de embebedar o ovo, e a gente fala também de congelar o ovo, fazer um picolézinho lá que seja, fazer um frozen e tudo mais, né? Então, para fazer isso, quando a gente faz isso, a gente tira a água desse óvulo, preenche ele ali com soluções alcoólicas, né? A gente faz o congelamento desse óvulo. Quando a gente faz isso, não dá para negar que a gente está mexendo na maquinaria desse óvulo, em substâncias, em estruturas internas desse óvulo, que a gente pode estar mexendo nessa estrutura. E quando a gente faz isso em um óvulo, e lembrar que depois a gente tem que voltar ele ao que era, porque ele era perfeito ali a fresco, né? Ele estava preparado para receber o espermatozoide, então
quando esse espermatozoide fertiliza o óvulo é como se tivesse um relógio mesmo, ali, uma maquinaria perfeita, né? Que a hora que o espermatozoide entra ali dentro, ele desencadeia uma série de reações internas do óvulo que promove todo o desencadeamento, né, do processo de divisão, de mitoses, né, divisão celular e tudo mais. Então, é uma estrutura muito complexa, o óvulo, para a gente simplesmente falar assim, que olha, congelei e está 100% perfeito. Então, tem mecanismos que a gente ainda não desconhece, que podem ter efeitos nocivos aí do processo de congelamento e descongelamento, que pode prejudicar a evolução e a formação neurocística. Então, só esse complemento em cima do que o Edson disse sobre a técnica do congelamento de óvulos aí. E aí eu queria trazer um conceito que eu acho que é importante a gente falar, que a gente não falou. A Amanda só falou assim, tive 5 ovos. É importante a gente conceituar qual que é a baixa reserva, a baixa resposta, que a gente não falou sobre isso. A gente falou que o ideal é de 10 a 20, né? Mas e baixa resposta seria 5, Fernando? Tem vários critérios aí, a gente sempre, na área de saúde como um todo, a gente acha maneiras de colocar classificações, né? O que é considerado, então, má resposta ou má respondedora. Tem alguns critérios, o mais famoso, mais utilizado, chama critério de Bolonha. Tem outros também, tem o Poseidon, depende de como você quiser pronunciar. Ele tá muito chique hoje, eu tô aguentando. Ele tá poliglota. Você fala Poseidon, aí vem alguém do lado, é Poseidon. Aí você, mas o Bolonha coloca é bom aí embaixo se você acha que é Poseidon. O bom é que Bolonha, ou a pessoa fala Bolonha ou fala Bologna. Então, não, Bologna tá de sacanagem, né? Ninguém fala Bologna, então não tem problema. Mas é assim, 3 óvulos, vai. Menos que 3, resposta anterior. Então a gente considera que a pessoa vai fazer ali, vai ser a primeira, e ela vai ter uma resposta anterior. São 3. Mas é que eles dizem má mesmo, né? Mas de 3 até 10 tem uma distância enorme. Eu considero que se é para fazer a fresco, se a pessoa está fazendo FIV, ok, você ter 4, 5, mas se você quer congelar, para mim 10 já é má resposta. Aí são critérios de Prado. E eu acho legal a gente falar uma coisa que o Edson comentou que é super importante, tá, gente? Aí a gente vai para um outro pod, tá? Existe uma diferença, né, Doc, do conceito de uma paciente com uma baixa reserva. Lembra que a gente conversou de avaliar a reserva ovariana e já ter uma expectativa? Então, a gente consegue avaliar pela contagem de folículos e pelo antimileriano se a gente já espera uma resposta baixa, porque você já tem uma baixa reserva. Faz sentido? Faz sentido. Sim. Então, aquela paciente que tem lá uma contagem de folículo menor do que 6 ou antimileriano menor do que 1,1, enfim, existem critérios divergentes, mas de forma geral, a gente já espera que ela responda de uma forma inferior, né? Que é aquilo que ela tem para entregar. Então, isso é um cenário. É a paciente com uma baixa reserva e existem outras estratégias. A gente vai ter um pod de baixa reserva, outras estratégias que a gente pode adotar, certo? Certo. Deixa eu até fazer uma proposta aqui no meio do... Porque tá tão legal o assunto que eu acho que não dá pra gente encerrar assim, né? Eu queria empurrar um pouquinho e a gente prolonga um pouquinho esse episódio, pode ser? Pode ser, vocês aguentam? Vocês vão ouvir a gente porque começa a puxar os assuntos e tem bastante coisa pra gente falar ainda. Não vai ficar tão longo. Não vai, continua aí, porque agora vai ficar umas partes legais aqui. Então, deixa eu voltar pra não esquecer. Depois me fala assim, como é que você faz como é que você prevê quantos óvulos a pessoa vai ter? Se eu esquecer de falar, me pergunta isso. Tá. Então vamos lá, o congelamento, isso que é legal, porque o Edson e o Bernardo estão falando aqui da experiência laboratorial, que é um dos maiores avanços que a reprodução humana teve nessas últimas décadas, foi qualidade laboratorial. Não foi nada de conhecimento científico médico, não foi hormônios novos, não foi nada, conhecimento de fisiologia mudou, assim, a gente sabe onda folicular e tal, mas isso não foi revolucionário. Eu vejo o que foi revolucionário. Ar-condicionado, qualidade do ar. Isso para mim foi talvez a maior revolução dos laboratórios, porque o laboratório é um local que a gente chama de classe 100, né? Ou classe 0, depende do que você quiser ser exagerado. Ou seja, a quantidade de partículas que tem no ar tem que ser quase estéreo, assim, tem que ser um local super puro, né? Vamos dizer, nesses termos. Então, quando na época da doença que atingiu o mundo, acho que não pode falar o nome, né? Senão o YouTube derruba, sei lá, tem uma coisa assim. Eu ouvi dizer isso, que não pode falar o nome. Então não fala. Então, aquela doença que deixou o mundo fechado por 2 anos, eu ficava brincando, falando assim, cara, eu vou ficar aqui dentro do laboratório, porque aqui o ar aqui mais filtrado do que isso não existe. Aqui dentro eu estou muito seguro, estou sossegado. Então, é um local muito, muito puro. Por isso que a qualidade ali dentro tem que ser importante. E caminhando com isso, as incubadoras, os meios de cultivo, as técnicas, vitrificação, que foi, eu acho que a revolução recente
mais importante que a gente teve. Então, você nunca viu isso, Amanda. Você não vai ver, sorte sua, porque a gente tinha um congelamento lento. Ainda existe para algumas coisas, né? Para sêmen, os dois falam melhor que eu com isso. Mas para embrião e para óvulo, até eu ainda via mesa em congresso europeu, congresso americano, até recentemente. Congelamento lento ou vitrificação? Eu falo, meu Deus do céu, de novo esse assunto. Todo mundo já sabe que vitrificação é melhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Como é que era antes, 12, 15 anos antes atrás, que não existia vitrificação? Só tinha um congelamento lento. Aí dava para congelar embrião, sêmen, aí é legal, porque sêmen tem milhões. Embrião tem 100 e tantas células no blastocisto, ou na época era embrião em dia 3, que era o mais comum, tinha 8 células. Agora, óvulo é uma célula. O óvulo é pequenininho, o embrião é muito maior, então quando você descongela, forma cristal, ele rompe, tem uma série de coisas no mecanismo aí de congelamento. Por isso que o óvulo é tão sensível e a gente tem perda quando descongela. O embrião sobrevive muito mais, sêmen pode morrer um monte, mas tem milhões. Não tem... Homem é assim, gente, tem 1 milhões, pra você ver como é que é. Um homem numa ejaculação tem quantos? 50, 60 milhões de espermatozoides para um óvulo, né? Então você vê como é que a natureza é, né? Precisa de 50 células masculinas para uma, olha como a feminina é importante, para uma feminina. Então, o congelamento lento, quando era só ele que existia, para congelar óvulo era considerado experimental. Não existia isso que a gente está conversando aqui. Nem existia o café in vitro, né? Porque a gente está falando nessa primeira temporada inteira de preservação da fertilidade. Isso não existia. Ninguém preservava a fertilidade no congelamento lento. Porque era usado como? Para quem tinha câncer, só em casos neoplásicos, pacientes com neoplasia. Que ela não tinha outra opção. Ou congela e vai perder um monte mesmo, ou você não vai engravidar mais. As taxas eram... A taxa era assim, perdia 60%. Óvulo chegava a perder 90%. Então, quando a vitrificação passou a funcionar e todo mundo viu, pô, esse negócio aqui é bem melhor. A vitrificação perde, como eu falei, 5%, vai 10% no máximo de óvulo, né? Embrião, muito menos. Então, a Sociedade Americana de Reprodução Humana, e depois as outras vieram atrás, ela deixou de classificar como experimental o congelamento de óvulos e ela colocou lá nas indicações o congelamento social. Isso ainda no Brasil não é oficialmente aceito, né? Se você olhar na resolução do Conselho Federal de Medicina, até teve uma recente agora, ainda não tem lá, é permitido o congelamento de óvulos dito social, né? Como tem nas recomendações, nos guidelines da Sociedade Americana de Reprodução Humana. Mas enfim, é tão difundido que a gente sabe que pode, né? O congelamento social, que é esse que a gente está falando, para engravidar depois, sem ter um motivo médico, ter um motivo pessoal. Eu não quero engravidar agora, eu não posso, não tenho relacionamento, meu trabalho não permite. Isso era impensável 15 anos atrás, né? Então, Amanda, você perdeu essa época, sorte sua. Ainda bem, eu já cheguei na época que o congelamento funciona muito bem. E é legal você falar isso, porque foi o avanço laboratorial que permitiu o avanço clínico, na verdade, né? E não o contrário. Então, o fato da gente ter tido um avanço tão importante na parte laboratorial permitiu que a gente também conseguisse avançar na clínica mesmo, no desenvolvimento clínico. Isso foi super importante para os pacientes. E aí eu tenho uma ressalva. E o que está por vir de tecnologia que vai melhorar mais ainda? Principalmente para os pacientes que têm uma baixa produção de folículos. A gente até falou aqui, congelamento de tecido ovariano. Preservação da fertilidade para paciente com câncer, depois fazer o reimplante. Mas para uma paciente que é mais respondedora, não ia funcionar muito, né? Congela o tecido ovariano, depois reimplanta. Ia continuar sendo mais respondedora. Ia continuar sendo mais respondedora. Entretanto, existem algumas técnicas do cultivo do folículo in vitro. E a gente já sabe que tem bebês nascidos de cultivo de folículo in vitro, ou seja, pega um pedacinho desse tecido que está congelado, descongela, separa todos aqueles folículos que a gente chama de folículo pré-antral, ou seja, ele ainda não formou a bolinha, não dá para ver a bolinha ali no ultrassom. Uhum. Lá dentro, ele consegue maturar o óvulo, ou seja, chegar o óvulo no estágio correto, retira o óvulo de dentro do folículo, faz a injeção e faz o embrião. Eu acho que nos próximos 10 anos, 5 a 10 anos, a gente deve ter essa técnica muito bem fundamentada para se aplicar isso na rotina do laboratório. Hoje, a aplicação do congelamento de tecido ovariano não é mais experimental. O ESRM, que é a Sociedade Americana, já considera uma técnica clínica. Então, mas o cultivo in vitro, ou seja, você tirar um pedacinho e cultivar esse folículo desde o comecinho lá, ainda é experimental. Então, eu acredito muito nessa técnica que vai ajudar muito essas mulheres com baixa resposta ovariana. Eu acho que a esperança, existe uma luz no fim do túnel,
mas a luz está um pouquinho mais para frente. Mais uns 5 anos, aí, 8 anos, eu acredito que a gente vai ter o tecido ovariano como grande, entre aspas, salvador da fertilidade da mulher. Não só para as pacientes que têm com motivo de preservação da fertilidade oncológica, mas sim também para as pacientes que são mais respondedoras, que hoje a gente não consegue resolver esse problema. Quando a gente tem muita coisa para fazer é porque nada funciona, né? No episódio de Más Respondedoras, que a gente vai ter na segunda temporada, que aí é muito específico dentro de FIV, né? Dentro de fertilização in vitro, enfim, a gente pode comentar uma série de medicações, de estratégias que existem, de propostas, enfim. Mas é aquilo, quando a gente tem muita coisa, é porque nada funciona. Você tem muita opção, é porque nenhuma delas é tão boa assim. Senão, é natural, né? As melhores opções vão sendo selecionadas, você acaba ficando com 2 ou 3. E as outras vão sendo deixadas para trás, né? Deixadas para trás. Foi o que aconteceu com as técnicas de congelamento. A vitrificação é tão melhor do que as outras antigas que ela se sobrepôs, né? Ficou a técnica dominante. E aí você vê como é que essa coisa toda se liga, né? A gente teve uma evolução do laboratório que está permitindo isso, ou seja, lembra que eu falei lá que a ciência evoluiu e permitiu a gente viver mais? Agora a ciência está evoluindo e está permitindo a gente conseguir fazer com que você engravide mais tarde de um jeito. Já vai ter outro jeito. De repente, implante, tecido hormonal, a gente tem que chamar o Périx aqui para falar disso. Sim. É uma coisa bem legal. A menopausa pode não existir mais. No futuro. A mulher pode nunca mais entrar na menopausa. E só que aí vai ter risco de tumor, tem outras coisas. Você vai ser outros episódios. A reprodução no futuro. Vai ser sensacional esse episódio. Parece coisa de ficção científica, mas não é. Se eu falasse 20 anos atrás que a gente podia congelar, 20 é pouco, né? Mas 40 anos atrás que podia congelar um bebê, ninguém acreditava, né? E a gente congela. Até hoje muita gente não acredita. Gente não acredita, né? Muita gente fica assim, nossa, esse embrião estava 4 anos congelado, doutor, nem acredito. Como é que pode um filho congelado 4 anos? Assim. Mas aí, vamos falar, para não ficar muito extenso pra gente finalizar. Pra gente sedimentar na cabeça das pessoas. Então a pergunta que a gente deixou. Amanda. Então vamos lá, vamos por partes. A pergunta que abriu o podcast: não consegui meu número ideal de óvulos. O que fazer e agora? Então acho que você comentou bastante de, primeiro, ver se foi utilizada uma dose adequada de medicação, né? Se foi usada uma dose adequada, primeira coisa, repetir um estímulo. Né? É a coisa mais inicial que a gente pode pensar, repetir o estímulo. E lembrar que não necessariamente mudar a medicação, a gente muda mesmo. Mas não é isso necessariamente, não tem uma questão de superioridade, sabe? Não é, foi por isso que não deu certo, tá vendo? Era aquele remédio que era ruim. Isso não existe, gente. Então isso é importante vocês terem na cabeça. Então repetir o estímulo com dose adequada, certo? É uma das opções. Uma das opções. E para as pacientes que já têm uma predição de resposta mais baixa, que a gente já espera uma resposta mais baixa, próximo episódio, lá na segunda temporada de baixa resposta, é isso? Exatamente. E aí, o que eu queria falar era assim, eu consigo saber quantos óvulos eu vou ter se eu for congelar, antes de fazer o congelamento? Lógico, né? Porque na hora você vai lá e conta e sabe. Dá para ter uma estimativa, aliás, bem próxima da realidade. Lógico que, como toda boa regra, ela tem suas exceções, né? Então, essa aí vocês não vão achar em nenhum livro. É regra de Prado. Eu amo. Vou anotando as regras de Prado pra gente fazer um livro. E é no antimilleriano. Por isso que eu falo que eu acho bullshit o valor do antimilleriano com a idade. Porque eu gosto mais do valor do antimilleriano com a resposta. Porque eu tenho um interesse nisso, né? Eu tenho interesse que a regra de Prado seja conhecida e difundida pelo mundo. Mas é assim, a cada 0,1 de antimilleriano, corresponde um óvulo na indução da ovulação. Desde que a pessoa não tenha nenhum defeito de receptor, desde que a dose esteja correta, aí vão as exceções, né? Ou seja, se você faz um antimilleriano e deu 0,1, você vai ter um óvulo. Se você faz um antimilleriano e deu 0,5, você vai ter 5 óvulos. Se você faz um antimilleriano e deu 1,2, aí a regra começa a ter uns acochambramentos. Você vai ter uns 10 a 12, né? Para ficar ali no 1,2, 12. Se deu acima de 2,4, você vai ter mais de 20, 24 óvulos, né? Então, vai por mim. Se a dose foi certa e o ovário respondeu direitinho, deu ali o tempo de indução 10 a 12 dias, se foi feito dentro de um protocolo padrão, a regra chega bem próximo do que é a realidade. Você consegue predizer a resposta baseada no antimilleriano. Cada 0,1, um óvulo. Mais ou menos é isso. Anotem a regra aí. Se alguém passou pelo congelamento de óvulos, conta pra gente se a regra de Prado funciona, tá? Pra gente ir validando esse novo conceito. Os pacientes da minha clínica me ajudem aí, vai. Manda lá pra você, pra provar que funciona a regra de Prado. Bernardo, a gente respondeu a pergunta inicial do pod. O que você acha? Achei ótimo. Estou aprendendo aqui essa regra de Prado aí, que essa para mim,
Cadê o Edson? Tá aí, né? Vamos publicar um trabalho sobre isso aí. Vamos fazer um estudo para ver se é válida aí a regra de Prado. Gostei. Copyrights, hein? Se alguém depois sair falando aí que inventou a regra, eu nunca vi ninguém falar. Não copiei de ninguém. Então é isso, pessoal. Mensagens finais? Você quer deixar uma mensagem final, Edson? O pessoal tá com saudade de você. Você tava sumido desse... Pois é, botei cabelo. eu queria muito que ele falasse, só pra vocês separarem. A gente pode pôr na foto de capa. Não, daqui uns 6 meses vocês vão me ver cabeludo. Ainda vai cair tudo esse negócio aqui. Mas tá tudo certo. Mensagens finais? Preste atenção não só na taxa de sobrevivência de óvulos, mas sim na taxa de blastocisto que seus óvulos podem dar. Porque muitas vezes o laboratório fala assim, não, a gente tem 100% de sobrevivência e isso não quer dizer nada, gente. Nada. E para as pacientes que têm uma resposta menor do que o esperado, infelizmente a gente tem que ou repetir o estímulo ou a gente tem que calcular e aí converse com o seu médico, reflita com o seu médico a melhor estratégia para saber se aquela quantidade que você vai criar ou preservar é uma quantidade adequada para alinhar a expectativa que você tem de gestação. Exato. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente que tem esse diagnóstico de baixa reserva, que tem todo esse sofrimento envolvido. Não se preocupem, a gente promete que vai trazer um episódio só falando das estratégias que existem, que eu sei que vocês vão comentar. Eu vi que pode usar isso, pode usar testosterona, que pode usar GH, que pode usar N coisas. Pode, a gente vai discutir quando, por quê, como, se faz diferença, se não faz, né? No episódio de Baixa Resposta. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Bernardo, mensagens finais aí do lado? Do lado daí? Direto de Minas, de BH. Pois é, vou contar um negócio pra vocês. Vou falar. Não, é só isso. É uma alegria a gente estar junto aí. Acho que isso pode ter bastante informação, mas a Amanda resumiu bem aí no final. E essa mensagem que a gente quer passar para vocês. Técnica existe, ela é boa, é consistente, tá? Mas sempre com critérios. E o que a mensagem final que a gente quer passar aqui para vocês não é fazer nenhum terrorismo, não, mas sim uma questão de educação. Educação da informação, né? Questionem. A gente traz as informações aqui para que vocês possam questionar os profissionais dos quais vocês estejam se consultando, estejam confiando nisso, né? E para que vocês tomem junto a melhor conduta junto deles. Tá bom? Um grande abraço a todos, é um prazer a gente estar junto aqui mais uma vez. Bom, e se você caiu ali nessa nossa pergunta do POD, se você não teve o seu número adequado de óvulos nesse seu primeiro estímulo, não desista, tá? Converse com o seu médico, existem estratégias que podem ser adotadas para você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, sigam as nossas redes, @café in vitro, alguém quer deixar redes? Jabá, @neovita.br, @embriológica, @café in vitro. Gostei. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo episódio e tchau, pessoal. Valeu.